Essa é a aula 2 do módulo 1 de Introdução à Informática. Nessa aula nós vamos conversar sobre o que é um bit, como esse bit se junta para formar um byte e por que o byte é tão pequeno e por que a gente precisa de unidades para multiplicarmos os bytes. E também vamos conversar sobre multiplicadores de frequência e tempo. Um bit ele pode ser entendido como a menor unidade de armazenamento do computador. Então, um bit é uma unidade tão simples, tão elementar, que só consegue armazenar um único valor de cada vez, e esse único valor seria ou o valor 0 ou o valor 1. Em outras palavras, alguma coisa que poderia estar relacionada a ligado ou desligado, aberto ou fechado, a qualquer coisa que possa ter apenas dois valores, como trancado ou destrancado. Então seriam dois valores e dois valores opostos. Se eu quiser armazenar um número em um único bit, eu só consigo guardar realmente um número. E esse único número que eu vou guardar nesse único bit só pode ter o valor 0 ou o valor 1. Então se eu quiser contar até 10 usando apenas um único bit, não dá, eu não consigo. Eu posso no máximo contar de 0 até 1. Ou seja, um único bit é muito insignificante, não dá para fazer nada. Então, para isso eu preciso pegar esse único bit e juntar com outros bits, formando um byte. Um byte, então, vai ser um conjunto de bits, mais especificamente um conjunto de 8 bits. Então, vou pegar 8 bits, vou juntar, formando esse byte. E esse byte agora pode representar diversas coisas. Eu poderia guardar, por exemplo, num byte, um número grande. Agora, como é que eu vou pegar esse número grande e vou armazenar nesse meu byte? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os bits e vamos juntar aos poucos. Um bit, 0 ou 1. Se eu tiver 2 bits, quantas configurações diferentes eu consigo armazenar, quantas configurações diferentes eu consigo ter juntando 2 bits? Eu posso ter, por exemplo, o primeiro bit em 0, ou o segundo bit em 0 também, é uma configuração. Eu posso ter o primeiro bit em 0, o segundo bit em 1, é outra configuração. Por outro lado, eu posso ter o primeiro bit em 1, o segundo em 0. Ou então, o primeiro bit em 1 e o segundo bit em 1 também. Ou seja, juntando 2 bits, eu consegui 4 configurações diferentes, que podem ser armazenadas nesses 2 bits. Uma configuração de cada vez. Mas agora já tem 4 estados, 4 configurações diferentes. Então eu poderia associar essas configurações a números. Poderia ser, já que são 4 configurações, 4 números. Números de 0 a 3, por exemplo. Número 0, 1, 2 e 3. São 4 configurações numéricas diferentes, mas somente números positivos. Eu também poderia fazer uma outra associação com números e tentar armazenar números negativos, como por exemplo, números de menos 2 até 1. Então seria menos 2, menos 1, 0 e 1. Também 4 configurações. Mas ainda, se eu quiser contar de 0 a 10, eu também não consigo contar usando 2 bits. Eu preciso chegar até o meu byte. Então vamos colocar mais um terceiro bit. Agora, com esse terceiro bit, eu já consigo 8 configurações diferentes, entre zeros e uns. Então, com essas 8 configurações, eu já consigo números de 0 a 7, ou então de menos 4 a até mais 3. 8 números também. Então, a regra é o seguinte, dado uma certa quantidade de bits, quantas configurações eu consigo obter? É simples, basta pegar 2, que é a base da numeração do computador, o binário, elevado ao número de bits. Por exemplo, 2 elevado a 3, 2 ao cubo, é 8. 8 é o número de configurações diferentes que eu consigo com 3 bits. E se eu tiver um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits. Fazendo essa conta, eu tenho o seguinte, 2 elevado a 8 vai dar 256. Então, com um byte eu consigo 256 configurações diferentes, onde eu posso guardar números de 0 até 255 ou
números de menos 128 até mais 127. Então, nesses dois casos, eu vou ter 256 configurações diferentes, que são as possibilidades que eu tenho juntando 8 bits. Só que observe o seguinte, os números ainda são muito pequenos. Eu não consigo, por exemplo, colocar números grandes, fazer muitas contas. Então, um byte ainda é uma unidade de informação muito pequena. Você hoje no seu computador não tem apenas alguns bytes, você tem milhões de bytes. Então, vamos ver os multiplicadores que nós podemos utilizar no nosso meio agora, nosso mundo digital, nosso mundo binário. Então, primeiro, só relembrando aquilo que a gente já viu no segundo grau, no primeiro grau, que são os multiplicadores de medidas que nós temos na nossa mão. Como, por exemplo, o litro, o metro, o grama. Então, por exemplo, existe o decalitro. Pouca gente usa, mas existe. Um decalitro são 10 litros. Existe o hectograma. Também pouca gente usa. Né? Um hectograma são 100 gramas. Agora, existe também o quilômetro. O quilômetro é muito conhecido. Todo mundo fala, a velocidade é 100 km por hora, ou vai percorrer 10 km, a distância não sei quantos quilômetros, o odômetro do carro marca a quilometragem, ou seja, quantos quilômetros o carro já percorreu. Então nós temos multiplicadores, que é o deca, o hecto e o quilo. E outros multiplicadores que nós não conhecemos assim tão intimamente, mas que são multiplicadores usados no mundo da informática, que é o mega, que é 1 milhão de alguma coisa. Nós temos o giga, o tera, o peta, o hexa, o zeta e o iota. Esses, então, estão muito fora da nossa realidade, porque mesmo no computador, ainda está muito longe de você ter alguma coisa próximo de terahertz ou terabytes, ou alguma coisa desse tipo. Mas você já ouviu falar de megabytes, de gigabytes. Vamos ver então como é que a gente consegue aplicar esses multiplicadores na informática. Quanto vale 1 megabyte? Por outro lado também nós temos o seguinte, são os divisores. Divisores, eu quero expressar, por exemplo, 1 centímetro, 1 mililitro. Então são divisores, são frações da unidade básica. Então como é que seria uma fração da unidade básica? 1 centímetro seria 1 centésimo de metro. 1 mililitro seria 1 milésimo de 1 litro. E nós temos outros divisores também que não são muito convencionais, que não faz muito parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, micro, mas a gente já ouviu falar alguma vez em micrômetro, tá? Nano, pico, fento, ato, zepto e octo. Esses últimos, então, são divisores que acabam dando um resultado muito, muito pequeno. E é difícil você ter alguma coisa que seja comparável a um ato, por exemplo. Ato, qualquer coisa, um atômetro. Tá? Seria uma parte tão minúscula de 1 metro que é difícil a gente imaginar. Então vamos aplicar agora esses multiplicadores, esses divisores, aos nossos bits. Então eu comecei tendo um único bit, 0 e 1, que eu juntei, fiz um conjunto de 8 deles e formei um byte. E eu vi o seguinte, nesse byte eu guardava até números, mas um número só. Instruções, talvez uma instrução de computador, mas era pouco. Então eu peguei esse único byte e multipliquei usando o quilo. Então eu criei um kilobyte. Fazendo um paralelo com o quilômetro, 1 quilômetro são 1000 metros. Por outro lado, 1 kilobyte não representa exatamente 1000 bytes. 1 kilobyte representa 1024 bytes. Isso para poder facilitar contas no futuro. Por que isso? De onde saiu esse 1024? Na verdade, 1024 é 2 elevado a 10. Se você fizer a conta, 2 elevado a 10 vai dar exatamente 1024. Então, cada vez que você multiplicar por quilo, você está, na verdade, multiplicando por 1024.
Então, 1 kilobyte, nós temos 1024 bytes. Por outro lado, existe 1 kilobyte ainda é muito pouco. Então, existe a necessidade de você ter um multiplicador maior do que o kilobyte. E se usa mais do que isso. Quando você vai pegar um disquete tem muito mais do que 1 kilobyte de informação armazenada. Então, você vai usar o megabyte. Um megabyte tem 1024 kilobytes. Aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de bytes. Então, 1 megabyte é o que nós temos no disquete. Só que ainda é pouco, porque nós temos, por exemplo, um disco, um HD. Um HD hoje em dia, você compra facilmente um HD de 40 GB ou até mais. O que é esse 40 GB que eu estou comprando? 1 GB tem exatamente 1024 megabytes. Ou seja, 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes. E para o futuro, já existe também a previsão. Já existe o terabyte, que é uma unidade que armazena 1024 gigabytes. E esse futuro não está muito longe, não. Porque daqui a pouco nós vamos estar utilizando discos na nossa casa com 1 terabyte de capacidade. E se você pensar bem, muitas máquinas que você encontra aí em grandes corporações devem ter capacidade de armazenamento desse tipo. Porque se você imaginar que um disco hoje está em torno de 40, 60, 80, 100 gigabytes de capacidade de armazenamento, se você pegar 10 discos desses de 100 gigabytes, você já conseguiu o seu terabyte. Então não está muito longe de você encontrar, talvez ano que vem ou daqui a 2 anos, um disco barato que você vai comprar para o seu computador e você vai ter necessidade de um disco com essa capacidade toda de 1 terabyte. Agora, pensando bem mais no futuro, existem outros multiplicadores também, que é o petabyte, que tem 1024 bytes. Mas esse daí fica para outra ocasião, porque por enquanto a gente não tem ainda nada que se compare a essa capacidade de armazenamento. Então, comparando o que nós temos no nosso mundo com os multiplicadores. Um disquete de 3,5 polegadas armazena 1.44 megabytes. Um zip disk armazena 100 megabytes de memória. Um computador doméstico hoje teria 128 megabytes de memória, ou talvez 256 mega. Pode ser que ano que vem esse número seja ridículo, você esteja falando, mas isso aí era uma realidade de 2001. E em discos magnéticos hoje você encontra facilmente no mercado, é um disco que tem uma melhor relação custo-benefício, é um disco de 40 gigabytes. Então são unidades que você já está usando hoje no seu dia a dia. Então, quando eu te perguntarem quanto tem de memória no seu computador, não responda apenas 128 megas. Tá correto. Mas, tecnicamente, o seu computador não tem 128 megas. Ele tem 128 megabytes de memória. Essa é a capacidade do seu computador. E aproveitando esse byte, que eu comecei a agrupar agora, eu quero pegar esse byte e armazenar números nesse byte, para ter conjuntos de números. Então, como é que eu faço isso? Se um byte só pode armazenar até 256 estados diferentes, ou seja, números de 0 a 255. Esse seria o maior número que eu poderia armazenar no meu byte. Então, eu vou pegar esse byte agora e vou juntar esse byte formando conjuntos de bytes, mas conjuntos interligados, formando palavras de computador. Então, até pouco tempo atrás, na época do seu PC XT, no 286, a palavra do computador era uma palavra de 16 bits. Então, o que se chamava de palavra de computador era um conjunto de 2 bytes, 16 bits, e eu poderia representar números de até 65.535, de 0 até 65.535. Ou então, de menos 32.768 até 32.767.
mas ainda é um número muito restrito. Hoje em dia, nós temos máquinas cuja palavra básica do processador é de 32 bits. A unidade básica que essa máquina faz conta é de 32 bits. Então eu tenho agora uma faixa muito maior de números que eu posso armazenar. Eu posso armazenar então números de 0 a 4 bilhões, mais ou menos, ou então de menos 2 bilhões a até mais 2 bilhões. O modo como esses números são armazenados, a representação deles dentro do computador, vocês vão ver com mais detalhes no módulo 2. Mas, apenas para dar uma ideia de como esses números são armazenados, os números são armazenados de forma diferente, tanto os números inteiros quanto os números reais. Os números inteiros são armazenados em formas de um único conjunto de bits, mais o sinal. Os números reais, eles são armazenados separando a parte fracionária de um expoente, mais um sinal para a parte fracionária e um sinal para o expoente. E as letras, na verdade, todos os símbolos gráficos, todos os símbolos que nós usamos para escrever, incluindo aí pontuação, algarismos e tudo mais, também devem ser armazenados no computador. Como é que esses números, como é que esses símbolos são armazenados dentro do meu computador em binário? Porque tudo na máquina acaba em binário, ele acaba sendo armazenado em forma de bits, em conjunto de bits. Então, para que as letras, os símbolos, os números, os algarismos pudessem ser armazenados, foi criado um padrão. Na verdade, no início, esse padrão não era obedecido por todos os fabricantes de computador. Cada um tinha o seu padrão diferente de representação de caracteres, de símbolos no seu computador. Então surgiu a tabela EBCDIC, a tabela ASCII e recentemente a tabela Unicode. Com a globalização, com a interligação dos computadores, com a necessidade das máquinas conversarem, das máquinas se falarem, então foi necessário criar um padrão em que todos seguissem esse padrão para facilitar a comunicação entre computadores. Então, a tabela ASCII, ela foi desenvolvida e hoje ela é mundialmente aceita como um padrão de troca de informações. Essa tabela ASCII, ela pode ser dividida em duas partes e possui 256 caracteres. Na primeira parte, os caracteres de 0, na posição 0 até a posição 127, são caracteres da língua inglesa, bem específicos da língua inglesa. Então não temos caracteres acentuados, não temos cedilha, não temos alguns caracteres que a língua francesa usaria, que os alemães também usariam, caracteres diferentes. Apenas caracteres da língua inglesa. Tá? As 26 letras maiúsculas, as 26 letras minúsculas, os algarismos, caracteres numéricos, alguns sinais de pontuação, mas nem todos. Por exemplo, o espanhol usa aquela interrogação ao contrário, que nós não encontramos disponível nessa primeira parte. Então, quando começou a se usar muito o computador para realizar o processamento de texto, ou seja, para você digitar, você escrever um texto, houve necessidade desse texto ter acentuação nesses países, inclusive o nosso. Então, cada país acabou criando uma extensão da tabela ASCII, na segunda metade que estava desocupada, não tinha nenhuma finalidade, então cada país colocou um conjunto de caracteres ali, nos primórdios da computação. Isso criou uma incompatibilidade muito grande entre os computadores dos diversos países. Mais tarde, criou-se então um padrão chamado de padrão Latim 1, tá? Um padrão para línguas de origem latina, e esse padrão permite que computadores troquem informação usando inclusive caracteres acentuados. Para maiores informações, tem esse endereço aqui na internet, que contém a tabela ASCII, história da tabela ASCII, o seu desenvolvimento, como ela surgiu, para quem tiver maiores interesses. Então, a tabela ASCII, como nós já vimos, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, de números entre 0 e 127, é um padrão mundialmente aceito, o mundo inteiro trabalha com essa tabela,
não possui letras acentuadas, somente caracteres de letra inglesa. A segunda parte é uma parte que existe algumas posições vazias, nem toda ela foi preenchida, todas as letras acentuadas estão ali, do nosso idioma, mas é possível que alguma língua não tenha um acento que seja necessário para o idioma. Então não atende a todo mundo. Então o que as pessoas fizeram é o seguinte, elas colocaram essas letras que estão faltando nesses buracos, nessas lacunas dessa tabela de conversão de caractere para bits. Essa primeira parte, que é uma parte padrão, ela pode ser dividida em 4 áreas. A primeira área contém caracteres de controle, que são caracteres de posicionamento de carro na impressora, de cor, troca de cor, caracteres de sequências de escape, você vai mudar o fonte, você vai usar essa primeira parte da tabela ASCII para especificar alguma coisa, ou seja, alguma coisa que não é visível imediatamente, mas que vai ser visível assim que você mandar mais informações. Você está apenas estipulando o tipo de informação que vai ser enviado, que vai ser utilizado, que vai ser armazenado. Depois, das posições 32 até 63, nós temos alguns caracteres especiais, alguns caracteres de grafia do tipo exclamação, aspas, o jogo da velha. Nós temos também os caracteres numéricos, os caracteres que representam números de 0 a 9, porque às vezes nós queremos no nosso texto também colocar números fazendo parte do texto. Então esse número deve ser armazenado como se fosse um símbolo de grafia, e não um número pronto para fazermos conta. Nessa terceira área, equivalente às posições de 64 até 95, nós temos todas as letras maiúsculas, de A a Z, inclusive o K, o W e o Y, o caractere arroba e mais alguns símbolos de grafia, do tipo colchete, aquela barra invertida, ocupando essas posições. Na quarta e última área, nós temos as letras minúsculas, nós temos chaves, barrinha em pé, um sinal de tio, que não dá para colocar em cima do A para fazer um A com tio, é apenas o caractere tio mesmo, não dá para ser adicionado a outro caractere, compondo a tabela ASCII. Então, o aluno não tem que se preocupar em pegar essa tabela ASCII inteira daqui e decorar. O que o aluno tem que fazer é entender essa tabela ASCII. Primeira coisa, ele tem que entender que qualquer símbolo é armazenado no computador em binário, de alguma forma binária dentro do computador. E que a tabela ela pode ser dividida em pedaços, e como é que esses pedaços se organizam? O primeiro pedaço seria, a primeira área seria composta por caracteres de controle. Nesse segundo grupo, nós temos aqui os caracteres numéricos e alguns caracteres de grafia, de pontuação. Os caracteres de pontuação, eles não têm uma ordem, uma correlação, algum critério para eles estarem ali. Mas os caracteres numéricos, eles estão em sequência. Eles estão em ordem crescente, sem nenhum intervalo entre eles. Ou seja, vem o caractere 0, na posição seguinte vem o caractere 1, depois o caractere 2, depois o caractere 3, assim até o caractere 9. Ou seja, eles estão agrupados. No terceiro grupo, nós temos as letras maiúsculas, todas as 26 letras, também com um critério. Estão em ordem alfabética, sem nenhum espaço entre as letras. Ou seja, vem a letra A, logo depois vem a letra B, a letra C e assim até a letra Z. Os outros caracteres que estão ali nesse mesmo grupo também não tem nenhuma correlação entre eles. Eles apenas estão nesse grupo porque havia espaço, eles colocaram esses caracteres nesse grupo. Então é importante saber o seguinte, as letras estão juntas em ordem alfabética, sem espaço. As maiúsculas e no último grupo estão as minúsculas, dispostas da mesma forma que as maiúsculas, em ordem alfabética, sem nenhum espaço entre elas, começando a letra A, depois vem a letra B logo depois, a letra C, a letra D, até a letra Z. Então, entre a letra A maiúscula e a letra A minúscula, existe uma distância na tabela.
E essa mesma distância existe entre qualquer outra letra, e seu respectivo maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, a letra E maiúscula e a letra E minúscula está à mesma distância uma da outra do que a letra A maiúscula e a letra A minúscula. Essas informações é que são importantes, o aluno tem que ter em mente quando ele pensar em tabela ASCII. Ele não tem que decorar a tabela, não tem que saber em que posição está cada símbolo, porque isso é inútil, não é necessário esse tipo de informação para a programação. E de qualquer forma, se isso for necessário, é mais fácil o aluno consultar a tabela do que ter essa tabela decorada. Assim como o byte era usado para medir uma característica importante do nosso computador, eu também preciso medir tempo em relação ao meu computador. Por exemplo, eu quero saber a velocidade do meu computador. E velocidade está muito relacionada a tempo. Quando eu quero saber a velocidade de um carro, eu comparo a distância percorrida pelo carro por uma unidade de tempo qualquer. Tipo, o carro está a 60 km de distância por hora, tempo. Então, o computador também precisa de alguma unidade de referência ao tempo para poder medir o seu desempenho, a sua velocidade. E essa unidade é o Hertz. Hertz é uma unidade que nós estamos acostumados a conviver com ela e tão acostumados que ela passa desapercebido. O que é um Hertz? Um Hertz, por definição, é alguma coisa que acontece uma vez por segundo. Bom, até aí não disse nada. Eu não consigo ver nada que aconteça uma vez por segundo. Não me lembro de nada na minha vida que aconteça uma vez por segundo. Mas se você olhar com mais cuidado, você vai olhar o seguinte: uma tomada de luz, por exemplo. Ali onde você liga o seu computador, onde você liga uma lâmpada, aquela tomada tem energia elétrica. Essa energia elétrica ela fica oscilando um certo número de vezes por segundo. E oscila, na verdade, 60 vezes por segundo. Então é dito que a energia elétrica trabalha a 60 Hz. Então quando você vai comprar um aparelho elétrico, você tem que olhar se a frequência dele é compatível com a sua frequência, da sua rede elétrica. Se você está comprando um aparelho no Brasil, o Brasil inteiro trabalha a 60 Hz. Mas se você vai comprar em outro lugar, lá fora, por exemplo, no exterior, você pode chegar na Argentina, a Argentina trabalha a 50 Hz. O que acontece? Pode ser que esse seu aparelho que você comprou na Argentina não funcione no Brasil, porque a frequência com que ele está acostumado a trabalhar é diferente. Mas a maior parte dos aparelhos, na verdade, funcionam em uma faixa de frequência. Então, se você vai comprar uma televisão, se você olhar atrás da televisão, tem a característica técnica dela. Qual é a voltagem de operação e qual é a frequência, que normalmente é entre 50 e 60 Hz. E o nosso computador? Bom, o nosso computador também tem uma medida em Hertz, que é a quantidade de operações, de ciclos, que ele consegue fazer em um segundo. Então, o que seria a velocidade do nosso computador? Bom, em Hertz está muito difícil, porque ele faz muitas operações em um segundo. Então, eu vou precisar de 1 kHz para medirmos alguma coisa mais próximo do computador. O kHz, ele tem exatamente 1000 Hz. Não é como o kilobyte, que tem 1024 bytes. Um kHz tem exatamente 1000 Hz. Porque o Hertz é uma unidade que já existia muito antes de haver computador digital. Então já existia o conceito de kHz. E manteve-se a ideia, 1 kHz, 1000 Hz. Só que o computador ele executa muito mais instruções por segundo do que apenas 1000. Então nós precisamos de mais um multiplicador, que seria o megahertz. 1 megahertz tem 1000 kHz, ou seja, 1 milhão de hertz. Então, quando um computador é dito de 500 MHz, significa o seguinte: cada ciclo desse nosso computador ocupa uma fração minúscula de um segundo. Porque em um segundo nós conseguimos executar 500 milhões de operações, 500 milhões de ciclos. E hoje em dia nós temos máquinas mais rápidas ainda. A Intel, a AMD já anunciaram máquinas que vararam a faixa dos megahertz. Já está agora em gigahertz. Então nós temos processadores de
GHz, que são processadores que executam 1000 mega instruções por segundo. Uma máquina que funciona a 1 GHz, a máquina está funcionando a 1000 MHz. A máquina muito mais rápida. Então, é incomparável a alguma coisa no ser humano. Eu não consigo imaginar nada que se aproxime de megahertz, alguma coisa que você tenha à mão. Um piscar de olhos, mais fácil que você pisque os olhos, talvez você consiga piscar 2 ou 3 Hz. É bem longe da faixa de operação do nosso computador. Então, comparando algumas frequências nossas conhecidas. Um carro. Um carro tem um motor dele que gira e o giro do motor é medido em rotações por minuto ou RPM. Convertendo RPM para Hertz, nós temos o seguinte: se um carro que está com 900 rotações por minuto, que é a rotação básica do carro, quando você liga o carro, sem acelerar, ele fica de 900 e 1000 rotações por minuto. Isso daria alguma coisa em torno de 15 Hz. A energia elétrica da sua rede, que você tem na sua casa, a rede elétrica, funciona a 60 Hz. Um disco, um HD, um bom HD, ele tem um disco que gira para você poder ler a informação. Esse disco, ele gira a uma velocidade de 7.200 rotações por minuto, que dá alguma coisa em torno de 120 Hz. Agora, se nós passamos para o processador, o nosso primeiro XT, nosso primeiro computador PC, ele funcionava a uma frequência de 4,77 MHz, que é muito maior do que qualquer outra coisa que você já mediu até agora. Qualquer coisa mecânica é muito mais lento do que um processador. O 1286, que é uma máquina que já saiu de moda há muito tempo, funcionava até 16 MHz. O 386, 40 MHz. Uma rádio FM. A rádio FM, que você pega uma antena, liga no teu rádio e recebe ondas eletromagnéticas, funciona de 88 a 108 MHz. E o nosso computador? Já passou disso também. Então o nosso computador trabalha hoje a muito mais que 120 MHz, que era quando trabalhava o 486. Ou seja, ele tem uma frequência de trabalho muito maior do que uma rádio FM. Então, quando o projetista do computador tem que fazer uma máquina, ele tem que se preocupar com isso. Porque cada fio de cobre que ele coloca lá se transforma numa antena e começa a emitir radiofrequência. Então, ele tem que se preocupar também com esse tipo de coisa para que não interfira no som do seu rádio, na imagem da sua televisão, que trabalham em frequências próximas a estas. E o computador não parou por aí, não. Os Pentiums, esse comum, o MMX, trabalhava a uma frequência de 233 MHz. O Pentium 2, 450 MHz. O Pentium 3 está por volta de 900 MHz. Enquanto que o Pentium 4 chegou a 2 GHz, que é 2 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, está muito, muito mais rápido do que, por exemplo, uma rádio FM. Então, o cuidado com a irradiação de ondas eletromagnéticas no projetista tem que ser muito grande para que o equipamento não interfira na televisão, não interfira no rádio, para que não haja irradiação de energia para fora e também para dentro, para que as ondas eletromagnéticas não interfiram no sinal do seu computador. Por outro lado, existem coisas dentro do computador que também são relacionadas a tempo, mas não em ciclos por segundo, e sim em quanto tempo demora para acontecer. Só que as coisas são muito rápidas dentro do computador. Então eu preciso de divisores da unidade de tempo. Por exemplo, o tempo é medido em segundos. Só que um segundo no computador é uma eternidade. Um segundo demora muito para um computador. Então eu preciso de uma fração de segundo. Uma fração de segundo seria, por exemplo, 1 milissegundo, que é 1 milésimo de segundo. Só que 1 milésimo de segundo ainda é uma eternidade para um processador. A CPU faz muita coisa em 1 milissegundo. Então eu vou usar o microsegundo, que é 1 milésimo de milissegundo. O nanosegundo, que é 1 milésimo de microsegundo, que é a unidade já bem razoável de comparação
de tempo para um processador. E hoje em dia, mesmo um nanosegundo já está ficando grande demais para o computador. Então, usa-se, ou vai usar daqui a pouco, o picosegundo, que é 1/1000 de nanosegundo. Então, se eu quiser comparar unidades de tempo, vamos imaginar o seguinte: eu coloquei um copo em cima da mesa e derrubei o copo. O copo caiu. Esse copo caiu menos de 1 segundo. Eu tenho um disco. Eu quero mover a cabeça na superfície desse meu disco. Esse movimento da cabeça vai demorar em torno de 4 milissegundos. Ou seja, enquanto que o copo está caindo, eu consigo mover muitas vezes a cabeça do meu disco, mas ainda assim é lento. Se eu vou ler uma informação da memória principal do meu computador, essa primeira informação que eu estou querendo ler, esse primeiro dado, vai demorar em torno de 60 nanosegundos. Os acessos subsequentes, acessos contínuos a essa memória, ou seja, o segundo, o terceiro, o quarto acesso, eles podem ser mais rápidos, dependendo de como o hardware do computador foi otimizado. Então seria alguma coisa em torno de 10 nanosegundos. Só que ainda está muito lento para o nosso processador. Nosso processador consegue ser mais rápido do que isso. Então, fazendo uma comparação entre um período e frequência do nosso computador. Quanto que trabalha um computador nosso hoje? Bom, a memória medida em segundos, o tempo de acesso à memória, tempo do computador medido em hertz. Vamos converter hertz para segundo, segundo para hertz, para podermos comparar uma coisa com a outra. Então, vamos imaginar o seguinte: eu quero pegar uma CPU e ligar essa CPU à minha memória. Então, eu vou comprar módulos de memória, esse módulo que está caindo de preço dia a dia, que você encontra com facilidade. Nesse módulo você tem uma grande capacidade de armazenamento, não tão grande quanto o HD, mas uma grande capacidade. Você tem uma velocidade bem razoável, tá? Você consegue um acesso talvez 60 nanosegundos ou 50, por volta disso daí. E um preço, o custo, também um custo bem razoável. Não é o melhor dos preços, mas é um custo ainda muito razoável, em torno de $1 por megabyte. E a CPU? O processador trabalha em hertz, digamos de 100 MHz até 2 GHz. Ou seja, um ciclo de processador vai demorar alguma coisa entre 2 nanosegundos e 500 picosegundos. Não, peraí, como é que ficou essa história? Como é que ficou de hertz para picosegundo? Não entendi não. Como é que faz essa transformação? É simples, é uma regra de 3. O que eu vou ter que fazer eu vou pegar 1 hertz. 1 hertz é alguma coisa que aconteceu uma vez por segundo. Então, quanto que é 100 MHz? 100 MHz aconteceu quantas vezes por segundo? 100 MHz aconteceu 100 milhões de vezes em 1 segundo. Então, se 100 MHz aconteceu 100 milhões de vezes em 1 segundo, uma vez aconteceu em quanto tempo? É uma regra de 3 que vai dar um número que é 10 nanosegundos. Ou seja, é 10 vezes 10 elevado a menos 9. É uma conta matemática, basta fazer uma regra de 3 que a gente consegue converter de hertz para segundo. Da mesma forma, se eu tenho alguma coisa em segundos, eu consigo fazer uma regra de 3 inversa e converter de segundos novamente para hertz. Então eu consigo compatibilizar as duas unidades. Elas são comparáveis. Não é como metros e segundos, ou metros e litros, que é difícil você comparar. Não há como comparar metro com litro. Mas você tem como comparar hertz com segundos, porque você consegue converter de segundos para hertz, de hertz para segundos. Então, nosso computador trabalha, digamos, com ciclos de picosegundos, de 500 picosegundos, de 1 nanosegundo, 10 nanosegundos. E a nossa memória? 60 nanosegundos. Ou seja, essa memória é de 6 a 120 vezes mais lenta do que o processador. A memória é muito, muito lenta. A máquina, o processador, a CPU, vai ficar esperando durante muito tempo a informação vir para ela da memória.
Existe uma outra solução, que é eu comprar uma memória um pouco mais cara, porém um pouco mais rápida. Então, considerando a mesma CPU, e agora eu vou comprar uma memória bem mais cara, uma memória que custe talvez $20 o megabyte. Essa memória não é uma memória fácil de encontrar, é uma memória cara. E ela tem outra grande desvantagem, ela tem um consumo de energia altíssimo. Então, se eu vou colocar muita memória no meu computador, eu vou precisar talvez de um gerador, de uma usina de força do lado do meu computador. O gabinete seria uma coisa enorme, porque como essa memória consome muita energia, ela tem que dissipar essa energia. Então, eu teria que ter dissipadores, ventiladores, para refrigerar esse meu computador. Então, seria impraticável eu encher o meu computador com esse tipo de memória. Esse tipo de memória não é adequado a ter uma grande quantidade dela no meu computador. Mas essa memória é uma memória cara, mas é mais rápida. Mas resolve o meu problema? Não. Porque essa memória trabalha talvez a 6 nanosegundos, seja o tempo que ela demore para fornecer informação. Então, se minha máquina trabalha em 1 nanosegundo, ela ainda está muito lenta em relação à minha máquina. Então, essa memória melhorou? Melhorou em termos de desempenho, de velocidade, mas piorou em termos de consumo, de espaço, de volume, de refrigeração, de cuidados que eu tenho que ter com o meu computador. É a solução definitiva? Não. É só uma solução provisória. Mas o que está ocasionando tanta diferença entre velocidade da CPU e velocidade da memória? Se ambos são feitos de silício, de circuito integrado, são encapsulados da mesma maneira, podem ser fabricados pelo mesmo fabricante, usando a mesma tecnologia. O grande problema não está na memória em si, e sim na interligação da memória com a CPU e da CPU com a memória. Porque sempre que você pega alguma informação e retira do circuito integrado, essa informação ela tem que trafegar num meio que não é um meio muito adequado, um meio que possui distâncias muito grandes. O circuito integrado é alguma coisa que tem talvez poucos centímetros de lado. Ou seja, o tamanho do circuito integrado, a área dele, as distâncias percorridas pelos sinais dentro do circuito integrado são muito pequenas. Se você tem alguma coisa fora do circuito integrado, você talvez tenha que colocar 2 circuitos integrados, 3 ou 4, numa placa de circuito impresso, onde você vai ter filetes, fios de cobre, interligando os diversos componentes. E você tem que acionar sinais que vão percorrer uma distância muito grande. E esses sinais eles vão sofrer degradação, eles vão perder energia para o ambiente, porque a distância que vai percorrer é muito grande. Então, é difícil você colocar 2 circuitos integrados falando a uma frequência muito alta. Então, qual seria a solução? A solução que os fabricantes encontraram foi pegar essa memória e colocar um pedaço dela dentro da CPU. Essa memória que foi para dentro da CPU não é a memória principal. Ela é um espelho da memória principal. É um pedacinho da memória principal. Chama-se memória cache. Memória cache, então, ela possui informações que o processador vai precisar daqui a pouquinho. Ou que ele precisou no passado e alguém acha, alguma parte do hardware acha que você talvez precise novamente dessa informação. Então, já foi feita muita pesquisa, muitos estudos foram realizados para descobrir qual é a maneira que você poderia tentar adivinhar qual é o próximo passo da CPU e trazer essa informação para essa memória cache que está dentro da CPU hoje em dia para tentar agilizar o processo. E esses estudos garantem uma taxa de acerto de mais de 90%. Então, em mais de 90% do tempo, a sua CPU vai estar trabalhando a plena velocidade. Somente em menos de 10%, você talvez tenha aqui a memória principal, que é uma memória muito mais lenta do que essa memória cache interna. Mas, mesmo assim, ainda fizeram mais. Colocaram uma memória cache externa. Por que uma interna e uma externa? Porque é difícil você colocar muita memória dentro daquela CPU. Porque essa memória, ela consome muita energia, ela dissipa muito calor, ela dissipa muita potência, ela ocupa uma área muito grande. Então, eu precisaria de uma CPU muito grande para poder colocar uma memória cache muito grande. Então, o que eu faço é o seguinte, se 90% é resolvido com uma memória cache pequena, eu do lado de fora coloco uma memória cache um pouco mais lenta, essa de $20 que a gente acabou de ver aqui, só que um pouco maior. Então, os 10% que sobraram
vão ser resolvidos por essa memória. Mas ela não resolve tudo. Os 10% ela vai resolver mais de 90%. Ou seja, sobrou 1% dos acessos que vão à memória principal, que é a memória lenta. Ou seja, nessa hora a CPU vai esperar realmente durante muito tempo. Mas a frequência com que isso vai ocorrer é muito pequena. Nessa aula, nós vimos bits, bytes, multiplicadores, divisores de tempo, de unidades de armazenamento, como comparar velocidade de processadores, como comparar velocidade de memória. E a aula que vem, nós vamos falar sobre periféricos, interfaces, sobre discos, teclados, mouse, etc.